Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é a missionária Ivone, esposa do pastor Sérgio, pertencente ao Ministério Jesus Cristo da Última Hora, no estado de Mato Grosso do Sul, cidade de Campo Grande, capital. Meus irmãos, eu venho aqui contar um sonho revelação que eu estive na madrugada de quarta-feira, 23 de 4 de 2025. Nesse sonho, meus irmãos, eu entrei por uma porta e me deparei com um salão muito grande, meus irmãos. E quando eu olhei, eu vi multidões de almas sendo cortada, dilacerada pelos demônios. E tinha alguém comigo naquele lugar, mas eu não conseguia ver quem era. E meus irmãos, quando eu olhei aquilo, eu fiquei com medo. Aquele monte de alma sendo cortada, dilacerada pelos demônios, aquelas carnes cheias de bichos. Meus irmãos, e eu tinha que passar ali pelo meio para varar pro outro lado daquela sala, tinha outra porta. E eu não queria passar, porque eu fiquei com medo de passar, pisar naquelas carnes humanas, naquelas almas. E, meus irmãos, aquelas almas estavam ali, umas porque ouviram o evangelho do Senhor e não obedeceram, outras porque estavam no caminho, mas não perseverou até o fim, voltaram para trás. Outras, meus irmãos, estavam ali porque não deram crédito à palavra do Senhor, não andaram em santidade com o Senhor. Por vários motivos aquelas almas estavam ali. Mas era um monte, uma multidão de almas, meus irmãos, sendo cortada, dilacerada pelos demônios. E eu passei, meus irmãos, com muito medo entre aquelas carnes, aquelas almas sendo cortadas. E varei do outro lado, onde me deparei com outra porta. Aí quando eu entrei nessa porta, meus irmãos, eu via mulheres e homens, tipo no outro salão, no outro lugar fechado. E de repente eu escutei eles gritando, estavam apavorados. E lá dentro com eles tinha um demônio com uma foice na mão. E o trabalho desse demônio era pegar aquelas almas e levar lá para aquele lugar que eu tinha acabado de sair, onde os demônios estavam cortando, dilacerando as almas, atormentando meus irmãos. E aquelas pessoas começaram a gritar porque eu não queria ir. E eu fiquei olhando aquilo. Aí eu continuei seguindo para frente. E me deparei outra porta, em outro lugar. Aí eu vi ali homens e mulheres, muitos homens e muitas mulheres. E aquela voz falou para mim que aquele ali era a ala dos homossexuais e as lésbicas, meus irmãos. Elas estavam lá, presas, porque morreram em seus pecados abomináveis diante do Senhor. E eu falo, se você está nesse pecado, se arrependa enquanto é tempo, busque a salvação da sua alma, porque Deus não perdoará. Você, glória a Deus, aleluia, que é mulher e se casa com outra mulher, aí quer adotar uma criança para você cuidar com outra mulher, homem com homem querendo adotar criança, é abominável ao Senhor. Vão pagar muito caro, meus irmãos. Eu vi aquelas almas lá. A voz falou que ali eram os homossexuais e as lésbicas. E ali, meus irmãos, quando eu estava olhando aquilo, eu vi as nuvens começou a se mexer no céu, umas nuvens escuras, e por trás dela surgiram uma luz, um clarão, e a voz bradou que Jesus estava voltando, que Jesus estava chegando, que era tempo de nós, cada dia se preparar, para nós ser salvos e para nós fazer aquilo que Jesus disse para nós, e de pregar o evangelho a toda criatura, pregar para as pessoas se arrependerem, para não irem para aquele lugar, para o inferno, porque é real, meus irmãos. O que eu estou contando aqui, ninguém contou para mim. Eu vi essa madrugada, esse sonho revelação. E eu vim aqui fazer esse áudio para despertar as pessoas. Aquelas que estão no caminho, estão brincando com a palavra de Deus, estão na igreja, um pé na igreja, um pé no mundo. Não é assim, meus irmãos. Com Jesus é tudo ou nada. Santidade, corpo e alma e espírito. Olhar somente para Jesus, esquecer do mundo. Para você que anda brincando com a palavra de Deus, não quer levar a salvação a sério. Ai daqueles que brincarem com a palavra de Deus.
porque vão passar a eternidade sofrendo e gritando. A palavra de Deus disse que é melhor você ser frio ou quente. Não seja morno. Você tem que ser frio ou quente. Morno, Deus vomitará. E eu estou falando aqui, meus irmãos, se arrependam, vocês que ainda estão praticando pecado, do homossexualismo, lesbianismo, que não tem, meus irmãos, para onde a humanidade correr. Ou anda com Jesus e alcança a salvação eterna, ou, meus irmãos, caminha pelo mundo porta larga, caminho largo, e passar a eternidade em condenação, em sofrimento, esperando o juízo final, onde todos serão lançados no lago de fogo, quando for procurar o seu nome no livro da vida e não estiver, junto com a besta e o falso profeta. E Jesus não quer isso para ninguém. E aquela voz bradou. E eu fiquei com medo no mundo espiritual quando aquela voz bradou. Porque lá no mundo espiritual eu senti, meus irmãos, que o Senhor Jesus está muito perto de chegar. Muito perto mesmo, meus irmãos. Se prepare enquanto é tempo. Você que está no caminho, ore para Deus, vê se você está certinho com Deus. Fala para Deus mostrar onde está a sua falha, onde você tem que se consertar. Porque lá no céu serão lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aqueles que aceitaram Jesus e não olharam para trás, mas só continuam olhando para frente, da onde vem a nossa salvação, o nosso Redentor. Não é tempo, meus irmãos, da igreja ficar com contenda, sabe, meus irmãos? Com disse-me disse, não é, meus irmãos. É tempo da igreja buscar os perdidos, para que eles entrem no reino de Deus e não vai para esse lugar, o inferno, que é terrível lá, meus irmãos. É muito sofrimento. Nós não queremos ir para lá, nós não queremos que a nossa família vá. Nós também temos que pregar para aquelas pessoas que estão na rua, que nós encontramos na rua, no mercado, nossos vizinhos. Sabe, meus irmãos, fazer essa parte. Para que eles se arrependam e venham encontrar a vida eterna também, meus irmãos. Não é brincadeira, meus irmãos. O inferno é real. É o lugar dos perdidos, daqueles que ouviram a palavra e não deram crédito. É lugar daqueles que aceitaram Jesus, mas continuam vivendo como o mundo, falando como o mundo, vestindo como o mundo. Não existe isso, meus irmãos. Porque a partir que nós levantamos as mãos para o céu, não é nós que vive mais, a palavra diz. É Jesus que vive em nós. Nós temos que fazer a vontade de Jesus. Nós fazíamos essa vontade quando nós estávamos no mundo. Mas a partir que nós levantamos, nós aceitamos Jesus como Salvador da nossa alma, é o querer dele, o Espírito Santo, não o nosso querer. E eu estou falando isso aqui como alerta para os irmãos. Para que eles precisam se consertar, se conserte, meus irmãos. Porque eu não desejo para ninguém, nem para o meu pior inimigo, que vá para a condenação eterna. Porque ela é muito sofrimento, meus irmãos. Eternidade em sofrimento, esperando o juízo final, que será lançado no lago de fogo. Agora Jesus é o nosso advogado, naquele grande dia será o juiz, e será sem misericórdia, meus irmãos. Essa é a verdade de Jesus, e nada podemos contra a verdade. Ou andamos na verdade, no caminho estreito, ou andamos no caminho largo, só existe. Nós temos que escolher o nosso destino. E escolhe quando está vivo. Andou no caminho estreito com Jesus, vida eterna. Se andou no caminho lá fazendo o que quer, condenação eterna, meus irmãos. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. A Bíblia fechada ela é um livro, mas aberta é a boca de Deus, falando para a humanidade, pedindo arrependimento. A humanidade não lê a Bíblia, meus irmãos. Por isso Deus falou, pô, é falta de conhecimento. Conhecimento de Deus, da palavra. Conhecimento de chamar o Espírito Santo que está na terra, que veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu estou aqui fazendo esse alerta, meus irmãos. E também, meus irmãos, muito tempo atrás, eu sonhei, mas eu tenho revelação em sonho, onde eu via uma jaula, irmão, enorme. E lá dentro estava cheio de gente. Cheio de gente. E essas pessoas, elas estavam todas nuas. As almas estavam todas nuas. E embaixo dessa jaula, meus irmãos, subia fogo que queimava, devorava esses corpos. E elas gritavam lá dentro, balançava aquela jaula. E do lado tinha uma plaquinha escrito: estão aí porque não obedeceram a palavra de Deus. Então, meus irmãos, ou obedecemos a palavra de Deus e salvemos, ou fazemos o que nós queremos e irmos para a condenação. Mas Jesus não quer que ninguém pereça, mas que todos tenham a vida eterna. Por isso, meus irmãos, eu também vou contar aqui outra experiência que eu tive, que eu vi, outra revelação em sonho. Jovens, essa outra revelação é com jovens.
jovens que estavam sofrendo no inferno, sangrando, amarrados de cabeça para baixo. E a voz falava para mim que eles eram cristãos na terra, eram evangélicos na terra, mas estavam sofrendo no inferno. Por quê? Porque eles andavam igual o mundo, estavam de calça jeans, estavam daqueles moletom de capuz. Eles eram crentes, mas viviam igual o mundo. E estavam lá sofrendo no inferno, amarrados, sangrando pela boca. Sofrimento, meus irmãos. Por isso, se arrepende enquanto é tempo e busca a salvação de vocês. Porque Jesus está voltando para buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. E não é qualquer um que vai entrar no reino de Deus. E a palavra diz que o céu é tomado à força. Então, meus irmãos, se esforce para entrar no reino de Deus. Se tiver que abandonar tudo por amor a Jesus, se arrependam. Abandone, meus irmãos. É para encontrar o Rei dos Reis, Senhor de Senhores, conhecer o nosso Criador. Esse mundo aqui é passageiro, mas o outro é eterno. Porque do pó nós viemos, ao pó nós retornaremos. Mas dentro de nós tem uma alma, e essa alma ela é eterna. Ou ela passará a eternidade com Jesus, ou ela passará a eternidade em condenação. Eu estou fazendo esse áudio para despertamento, para que vocês se consertem diante do Senhor Jesus. Olhem para Deus e busquem para ver como é que vocês estão diante do Criador. Para Deus mostrar como é que estão suas vestes, se estão brancas como a neve diante de Jesus. Porque para nós pode estar bom, mas Jesus não vê como nós vê. Então, meus irmãos, vamos se esforçar, vamos obedecer a palavra de Deus. Se nós levantemos a mão, aceitamos Jesus, vamos viver conforme Jesus quer, não conforme nós queremos. E que essa palavra fique guardada no coração de cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.